E aí, galerinha do primeiro ano, vamos para nossa próxima aula. Aula 5 agora, tá? Estamos na apostila 1, capítulo 2, página 59, frente A. Lembrando que a gente vai terminar a apostila agora, né? Nessa aula. E aí eu vou fazer depois uma aula para vocês de correção desses exercícios, para que na próxima semana a gente já possa começar na apostila 2. Tudo bem? Galerinha, tema da nossa aula de hoje: problemas envolvendo MMC e MDC. Na aula 4, eu falei para vocês, né, do MMC, do MDC, mostrei como que calcula, tá? Só que assim, a nível de ensino médio, gente, não se pede muito, calcule o MDC, calcule o MMC dos números, não. A nível de ensino médio, principalmente se falando de Enem, que é onde essa matéria é mais cobrada, essa matéria, ela vem em forma de problemas, tá? Então vem lá todo um contexto e é você que tem que descobrir nesse contexto se o cálculo para a resolução daquele problema vai ser feito por MMC ou por MDC. Então é claro que eu coloquei aquelas dicas espertas, estão aqui, se liga e anota no seu caderno que isso vai te ajudar muito na hora de fazer exercício. Tá ok? Primeiro, você vai ler o problema, ver do que se trata, e se nesse problema tiver menção de tempo e distância, tá? Fiquem espertos com isso aqui, Provavelmente a resolução vai ser por MMC. Eu vou fazer alguns exemplos para mostrar, tá? Agora, se nesse problema você conseguir perceber as ideias de dividir, repartir, agrupar, distribuir. Eu vou distribuir bombons em várias caixas, eu vou dividir alguns grupos de alunos. Então, se você perceber essa ideia de divisão, aí o cálculo vai ser por MDC. Tá ok? Fiquem espertos nisso aqui. Bora fazer alguns exemplos para a gente poder aplicar. Vamos lá? Galerinha, o primeiro exemplo que nós vamos fazer, está na página 59, é o exercício número 16, tá? Então, abra a apostila aí e acompanha comigo. Vamos lá. Uma enfermeira acompanha um paciente hospitalizado. O médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários: o remédio A de 4 em 4 horas, o remédio B de 3 em 3 horas e o remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 9 horas da manhã, vamos colocar aqui, qual será o próximo horário de ingestão simultânea desses remédios? Galera, fiquem bem ligados que esse exercício ele traz algumas palavrinhas mágicas, tá? Quando você está numa prova, principalmente do Enem, você precisa ler o enunciado no meio de 90 questões e descobrir de qual conteúdo é aquela questão. Então aqui são as palavrinhas mágicas que vai te posicionar, tá? Então qual que é a primeira? Ingestão simultânea. Quer dizer que ele vai tomar o remédio A, B e C ao mesmo tempo, juntos. E juntos dá a ideia de comum. E onde tem comum, simultâneo, eu já penso, é um problema que se resolve ou por MDC ou por MMC. E lembra daquelas dicas que eu coloquei? E na dica falava assim, se o exercício mencionar sobre tempo, é MMC. E aqui ele fala 3 em 3 horas, 4 em 4, 6 e 6. Isso é tempo. Então, basta eu fazer o MMC de 3, de 4 e de 6. Olha como é que fica fácil. Vamos fazer por fatoração, é claro, tá? Muito mais rápido. Números primos, o 2 ainda e o 3, certo?
Ó, 1, fechou? E se é MMC, galera, eu multiplico tudo que eu encontrei aqui, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Galerinha, presta atenção. 3 horas, 4 horas, 6 horas. Então, isso aqui são 12 horas. Então, se o paciente às 9 horas da manhã tomou remédio A, B e C ao mesmo tempo, 12 horas depois, ele vai tomar os 3 medicamentos juntos novamente, certo? Então, ó, para a gente poder marcar a alternativa correta, basta eu somar, ó, 9 horas mais 12 é igual a 21 horas, certo? Então, às 9 horas do mesmo dia, só que à noite, ele vai repetir a dosagem. Então, alternativa correta, letra D, 21 horas do mesmo dia. Certinho, pessoal? Beleza? Vou fazer mais um exemplo, ó, página 61 agora, exercício número 31, tá? Acompanha comigo aí, ó. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de, já tirei os dados aqui para ficar mais fácil, ó, 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi... Galera, palavrinhas mágicas também desse problema. Primeiro, distribuição. Lembra da dica? Quando se fala de distribuir, MDC, certo? E eu sei que também é uma questão, né, de MDC ou MMC, talvez. Por quê? Porque o mesmo número, quando ele repete isso, mesmo número de cadernos, mesmo número de lápis, esse mesmo quer dizer comum, tá? Mas aí a palavrinha mágica distribuição quer dizer que vai ser MDC. Então, matamos a charada, basta eu fazer o MDC de 144, 192 e 216. Tá ok, galera? Gente, aqui é muito mais fácil fazer pela fatoração. Tá vendo? Porque, ó, imagina se eu for fazer todos os grupos de divisores, né? Muito cansativo. Então, vamos fazer aqui, ó, por 2. Ah, vou dividir aqui rapidinho. Por 2 de novo. Aí aqui vai dar 4, 48, 54. Por 2 de novo. Ó, por 2. Tá? Aqui o 27 não dá, tá? Então vou repetir. Ó, ainda posso jogar o 2, mas eu vou jogar o 3 já. Vai dar aqui, vai dar 4, vai dar 9. Ainda vou jogar o 3, né? Lembra que eu falei que a ordem não importa. Tá? Depois eu volto pro 2, ó, não tem problema nenhum. Agora aqui, ó, é 4, eu vou jogar o 2. E vou jogar o 2 por último, tudo bem? A ordem é o que menos importa. O importante é ter apenas números primos aqui, tá? Agora lembrando que esse é um problema que se resolve por MDC. E no MDC eu preciso marcar aqui os divisores que são comuns. Então veja bem, ó, o 2, ele foi divisor comum dos 3 aqui? Foi. O 2... também, tá vendo? Aí tem que dividir os 3, tá? O 2, deu para dividir os 3 aqui? Deu. E aqui? Não, olha, ele não dividiu o 27, então ele não é comum, tá certo? Então a gente não circula ele. Olha o 3, dividiu aqui, aqui e aqui. Olha esse 3, não dividiu aqui.
Esse 3 não dividiu aqui nem aqui, ó, e aqui o 2 já apareceu 1, então já não divide, tá vendo? Tem que ser comum. Portanto, o MDC vai ser igual a, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Certinho? Beleza, então, pessoal. Só que o exercício pergunta uma coisinha bem particular. Vamos voltar lá no enunciado, olha só. E nem tem o 24 aí para marcar nas alternativas, né? Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi... Isso aqui, ó, é a quantidade comum de materiais, certo? Contando que são cadernos, lápis ou borrachas. Agora, para eu saber específico, o que eu faço? Qual é o total de cadernos? 144. Qual que é a quantidade de materiais que essa família tem que receber? 24. Aí eu divido 144 por 24, ok? Quanto que vai dar aqui? 6, né? Isso. Resposta correta, letra B. Tá? Então, isso quer dizer que essa família, ela vai receber 24 materiais. Só que serão 6 cadernos. Se eu quisesse saber a quantidade de lápis, eu ia dividir 192 por 24. Certo? E de borrachas é a mesma coisa. Tá ok, galera? Então eu fiz com vocês 2 exemplos, tá? Um mostrando a questão do tempo, resolvendo por MMC, e o outro pela questão da distribuição. Vocês vão observar que os exercícios são mais ou menos nessa pegada, tá? Então aquela dica que eu coloquei no início do vídeo, vocês vão perceber que assim, é importantíssima, tá? Lê o problema, vai lá na dica e visualiza pra mim se é MMC ou MDC e faz a fatoração, tá? Aí eu coloquei para vocês, como tarefa dessa aula, 2 questões, 2 probleminhas, tá? Estão aqui, ó, página 59 e 61, 18 e 30. Mas, gente, como essa matéria ela é importante, é uma matéria que cai no Enem, apesar de vocês estarem ainda no primeiro ano, mas esse ano vocês são treineiros, né? Então já é importante a gente começar a falar disso. Eu coloquei alguns exercícios extras que eu não tinha colocado nos outros conteúdos, tá? Mas eu coloquei aqui devido à importância dessa matéria. Então, pessoal, fica valendo a dica. Faça a sua tarefa, tá? Das 2 aulas de hoje, mas ó, tira um tempinho para fazer esses exercícios também. Nossa, Viviane, mas esse aqui você encheu a mão, né? Tem um monte. É isso mesmo, é devido à importância do conteúdo, tá bom? Então, ó, página 60, 19, 20, 22, 23 e 24. Vocês têm condição, tá? De ler, identificar e resolver para mim. E eu coloquei também, olha que legal, ó, Enem, página 62, 63, exercícios 1 e 6, para vocês também perceberem como que isso é cobrado na prova do Enem, tá bom? Pessoal, não deixa de fazer. E aí, porventura, se vocês tiverem dúvida, tá, em alguma dessas questões aqui, né, tem a resposta na apostila. Ah, mas eu não concordei com o gabarito, por quê? Vai lá no nosso grupo, tá? Manda um recadinho para mim que eu faço a resolução delas para vocês, tiro uma foto e coloco lá para todos acompanharem. Tá bom, pessoal? Beijo grande e até a próxima semana.